Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso quinto vídeo do nosso curso de Química Inorgânica do programa de pós-graduação em Química da UFMG. E hoje nós vamos dar início ao nosso tópico 2. Espero que vocês tenham visto os 4 vídeos anteriores relativos ao tópico 1. Por favor, me deem um retorno. Como eu já expliquei, essa é a minha primeira experiência dando aula desse tipo. Eu estou totalmente aberto a fazer modificações caso vocês julguem necessário. Então, falar se está gostando, se não está gostando, o que pode mudar, para mim é fundamental. Nesse tópico 2, nós vamos entrar na discussão sobre ligações iônicas. Eu já dei esse curso algumas vezes e, pela minha experiência, esse é um tópico que as pessoas costumam aprender muito. Elas têm alguma visão ou limitada ou às vezes nem passou por ligação iônica na graduação. Às vezes as pessoas aprenderam ligação iônica no cursinho ou no ensino médio. E aqui acaba aprendendo algumas coisas, então pela minha experiência é um tópico que o pessoal acaba gostando bastante. Espero que vocês gostem. Bom, o momento cultural de hoje é essa canequinha aqui, essa que eu escolhi para a aula de hoje. Vocês vão ver pelas minhas canecas que às vezes a maturidade dá uma certa balançada. Tem duas aqui especialmente bem comprometedoras, eu vou mostrar depois, mas essa aqui é bem legal. Bom, vocês podem perceber, ela é natalina, né? Ela eu comprei em Bremen, na cidade que eu morei na Alemanha. E na Alemanha, no final do ano, é muito comum você ter feiras a céu aberto à noite. Na verdade, é uma época do ano muito fria, muito escura, escurece por volta de 3 horas da tarde, clareia por volta de 9h30, 10 horas da manhã, então assim, basicamente o dia é todo escuro. Só que como é muito frio, essas feiras a céu aberto, eles vendem uma coisa que chama Glühwein, ou vinho quente. E aí quando você compra, você paga lá 5 euros, alguma coisa assim, você paga e eles te dão essa canequinha. Se você quiser o dinheiro de volta, você devolve a canequinha e te devolve o dinheiro. Como eu queria a canequinha, eu fiquei com ela, tá vendo? Aqui tem a pracinha de Bremen, que é um lugar maravilhoso. E a canequinha é assim. Tudo bem? Chega de conversa, concentra na nossa aula, fecha tudo que está aí, a aula vai começar agora. Bom, então para a gente começar com a tradicional revisão, na última aula, né, no tópico 1, nós estávamos basicamente estudando os átomos. E nós terminamos discutindo propriedades desses átomos. E essas propriedades para nós agora elas vão ser bastante importantes. Então nós vimos, por exemplo, propriedades relacionadas ao tamanho do átomo. Então nós vimos que o átomo ele cresce à medida que eu aumento o número de camadas, né, o número de níveis de energia. Então ele vai, se você pegar na mesma coluna, o átomo cresce de cima para baixo. E o átomo também cresce à medida que eu diminuo a carga nuclear efetiva. Quer dizer, se eu estou no mesmo período da tabela periódica, aquele elemento que tiver o menor número de prótons, por consequência, vai ter também a menor carga nuclear efetiva, ele vai ser o meu átomo maior. Então ele cresce da direita para a esquerda. Uma outra propriedade que nós vimos que é interessante é a energia de ionização. E para a discussão da ligação iônica, ela vai ser bem interessante. A energia de ionização ela está relacionada à energia necessária para você remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Ela basicamente vai ser o inverso do tamanho. Então, quanto menor o átomo, mais próximo aquele elétron vai estar do núcleo e, por consequência, mais difícil vai ser tirá-lo. Além disso, eu tenho uma outra propriedade que é conhecida como afinidade eletrônica, e na afinidade eletrônica ela vai estar relacionada com a energia envolvida que pode ser liberada ou pode ser necessária fornecer, aí depende, quando o átomo recebe um elétron. Então, a afinidade eletrônica ela vai seguir um comportamento muito parecido com a afinidade eletrônica. Deu para lembrar, basicamente, o que a gente queria falar? Beleza. Então, agora, nós vamos para o assunto da aula de hoje. Nós vamos começar, então, a discussão de ligações iônicas. Bom, então, primeiro fato. Quando você pega os 118 elementos da tabela periódica, né, o último descoberto foi exatamente esse aqui. Claro, você tem os sintéticos que duram um tempo muito curto, mas os mais importantes, né, esses elementos todos da tabela periódica que nós temos aqui,
Apenas os elementos da coluna 18, conhecidos como gases nobres, existem na forma atômica. Todos os demais, eles vão existir na natureza combinados ou a eles mesmos ou a outros átomos, formando o que a gente chama de compostos ou substâncias. Então, eles se combinam para atingir um estado de maior estabilidade, um estado onde eles vão estar mais estáveis do que quando eles estão sozinhos. O que mantém eles unidos é o que a gente chama de uma ligação química. E essa ligação química, ela pode ter naturezas distintas. E isso vai impactar nas propriedades macroscópicas do composto que você vai observar. Agora, quando há uma ligação química? Quando eu sei que está havendo uma ligação química entre dois átomos? Essa é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, até hoje existem várias teorias que tentam identificar a existência ou não de ligações químicas entre um par de átomos. Às vezes, uma teoria aponta que existe uma ligação química, outra teoria aponta que não há uma ligação química. Então, é um pouco difícil de você, não é trivial definitivamente, você definir se existe uma ligação química entre dois pares de átomos ou não. Um critério energético muito interessante que a gente pode utilizar é esse aqui. Quando a energia de dois átomos juntos for menor do que a soma das energias dos dois átomos separados, é porque há alguma coisa entre eles que está fazendo com que eles permaneçam unidos. Essa alguma coisa é uma ligação química. Qual a natureza dessa ligação química? Eu não sei. Aí eu posso investigar algumas propriedades para poder chegar a uma conclusão. Mas, essencialmente, eu sei que tem alguma força ali que faz com que eles prefiram ficar unidos. Então esse é um dos critérios que a gente pode utilizar para saber se há ou não uma ligação química entre dois átomos. Bom, como eu comentei, a ligação química ela vai ter naturezas distintas e isso vai impactar nas propriedades. Então, por exemplo, o sal de cozinha, que é um caso clássico de ligação iônica, que nós vamos discutir, você vai ter uma estrutura desse tipo, onde você vai ter uma interação que é basicamente uma interação entre cargas. Essa é diferente, por exemplo, do que mantém a ligação entre o átomo de oxigênio e hidrogênio na molécula de água, onde a ligação se dá basicamente através do compartilhamento de elétrons. E é diferente, por exemplo, de estruturas metálicas, onde você tem um modelo, esse modelo aqui ó, é um modelo clássico, digamos assim, que é conhecido como modelo de mar de elétrons, que você consegue explicar várias propriedades dos metais. Hoje, de forma mais moderna, a gente assume que a ligação covalente e a ligação metálica elas acabam sendo a mesma coisa. E aí você vai ter ligações em estruturas das mais diversas, desde compostos bem complexos, como são esses compostos sanduíches que existem na química de compostos organometálicos, onde cada ferro aqui está ligado, né, a 10 átomos de carbono, e até nas estruturas mais complexas, como a estrutura primária de proteínas, onde você vai ter ligações covalentes, e outras ligações, que aí é o que a gente conhece como interações intermoleculares, que vai definir as estruturas secundárias, terciárias ou até quaternárias de proteínas. Tudo bem? Então, ligação química é um termo extremamente importante dentro do conceito de química. Na verdade, ela é fundamental. Bom, peguei aqui 3 compostos macroscópicos, três materiais, né, a nível macroscópico que têm propriedades completamente diferentes. Um é o caso do ferro metálico, que é um condutor, né, ele conduz corrente elétrica, é um bom condutor térmico. O açúcar, que tem uma temperatura de fusão relativamente baixa, então você consegue derreter o açúcar e formar caramelo, por exemplo. E o sal de cozinha, que é um condutor em solução aquosa, o açúcar não é, e a temperatura de fusão dele é alta, é acima de 700 graus Celsius. Então eles têm propriedades completamente diferentes, e essas propriedades são, na verdade, um reflexo das suas interações a nível microscópico. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de algumas propriedades que diferenciam o açúcar e o sal. Compostos que, do ponto de vista macroscópico, têm até alguma semelhança, né? Aquela cristalinidade, a cor branca, etc.
chamar a atenção para duas, para uma que para mim é extremamente importante, que é a diferença na temperatura de fusão. A temperatura de fusão do açúcar da sacarose, né, no caso, é em torno de 160 graus Celsius, enquanto que no sal de cozinha ele é 801 graus Celsius. Há uma diferença bastante significativa nessa temperatura de fusão. Além disso, né, o sal de cozinha ele é um condutor elétrico quando no estado líquido, acima desses 801 graus Celsius, ou quando dissolvido em água. E o açúcar não conduz corrente elétrica em nenhuma dessas situações. Então, quer dizer, eu vou precisar de explicar, eu vou precisar de criar modelos que vão explicar essas propriedades e essas diferenças de propriedade entre essas duas coisas. Bom, de uma maneira bastante ampla, a gente pode separar as ligações químicas em duas grandes famílias: as ligações iônicas e as ligações covalentes. As ligações metálicas, né, porque a gente conhece, como eu comentei, na verdade são um caso particular da ligação covalente. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, né, quando nós estivermos discutindo ligações covalentes, que eu posso chegar numa teoria, né, uma parte dessas ligações covalentes. Eu vou determinar o que a gente chama de estrutura de bandas, e nas estruturas de bandas a gente vai conseguir explicar o comportamento metálico de alguns compostos. Bom, obviamente, gente, são dois modelos extremos. E é difícil você conseguir falar o seu composto se ele é só iônico ou se ele é covalente. Na verdade, para a grande maioria dos compostos, o que você tem é uma mistura das duas coisas. Então, como é que a gente sabe se o meu composto ele é predominantemente iônico ou ele é predominante covalente? Bom, eu tenho modelos que vão descrever, e aí eu vou comparar os resultados que são preditos pelo modelo com os resultados que eu consigo obter usando os resultados experimentais que eu consigo obter. Então, se os resultados experimentais estiverem em bom acordo com aqueles preditos pelo modelo, isso significa que o meu composto ele deve ter um tipo de ligação característica daquele modelo. Então, é basicamente assim que a gente faz para saber se predomina um tipo ou outro. Vamos começar pela ligação iônica. Eu gosto muito dessa frase, esse livro é muito bom, ele está lá na bibliografia de vocês, eu sugiro que vocês estudem por ele. E ele começa a ligação iônica falando assim: não existe uma fronteira bem estabelecida entre ligação iônica e covalente. No entanto, vale a pena discuti-las de forma separada. É isso que eu acabei de comentar. Quando você separa os dois pacotes, você vai conseguir saber se aquele composto seu ele está mais para um ou está mais para outro. Bom, eu imagino aqui que todo mundo saiba, mas nós vamos usar como guia uma regra que é conhecida como regra do octeto. A regra do octeto, originalmente, né, ela falava que os elementos, os átomos, eles estariam estáveis quando eles tivessem 8 elétrons na sua última camada, a camada de valência. Ou, de uma forma mais moderna, a gente pode falar que um átomo ele estará estável quando ele tiver a configuração de um gás nobre, que nós sabemos que são os compostos mais estáveis. Mas é sempre bom relatar que a regra do octeto ela é, no máximo, um guia muito bom. Existem diversas exceções, na verdade existem até mais exceções do que a própria regra em si. Ela funciona por um conjunto bem limitado, mas ela nos dá umas orientações muito interessantes. Então por isso mesmo que a gente usa ela para essa parte inicial de ligações químicas. Quando eu estiver discutindo com vocês ligações covalentes, nós vamos ver vários casos onde a regra do octeto ela não vai ser seguida. Então só para vocês terem uma ideia, né, como que a gente pode usar a regra do octeto como um guia interessante nesse caso aqui. O sódio tem essa configuração eletrônica. Ela tem uma configuração do neônio, né, o gás nobre, então significa que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Até o p6 é o neônio. 3s1 seria a camada de valência dele. Então o sódio ele não estaria estável, porque ele não tem configuração de um gás nobre. Então, como é que ele vai adquirir essa estabilidade? Como é que ele pode ficar estável? Ele perde esse elétron e ele fica na forma de Na+, onde você vai ter a configuração do neônio. Por outro lado, o cloro teria a configuração do neônio, 3s2, 3p5.
Aí você vai lá, então ele pode perder esses 7 elétrons e ficar com a configuração eletrônica do neônio. Vocês se lembram lá da energia de ionização? A energia de ionização ela sempre aumenta à medida que eu vou retirando os elétrons. As ionizações sucessivas são sempre mais difíceis. Então, tirar 7 elétrons de um átomo é extremamente difícil. É mais fácil ele ganhar um elétron para adquirir a configuração do gás argônio. Então, é esse guia, é esse tipo de raciocínio que a gente vai utilizar para poder chegar à conclusão qual tipo de ligação a gente vai ter aqui. Tudo bem? Quantos elétrons vai ganhar ou vai perder para a gente ter aqui. É esse o raciocínio. Bom, então, se eu vou propor um modelo para explicar a ligação iônica, eu preciso conhecer as propriedades. Se eu proponho um modelo e o meu modelo não consegue explicar as propriedades conhecidas desse composto, esse modelo é ruim, esse modelo não serve. Então, quais são as propriedades características dos compostos iônicos que eu vou precisar conseguir contemplar com o meu modelo? Primeiro, compostos iônicos, eles apresentam baixa condutividade elétrica no estado sólido, mas conduzem bem quando eles estão fundidos, quer dizer, quando estão no estado líquido, ou em solução. Bom, claro, existem exceções, tá? Existe um composto iônico, por exemplo, à base de prata, que ele conduz corrente elétrica, mas é porque naquela estrutura você tem um íon prata lá dentro que consegue se movimentar na estrutura do sólido. Mas a regra é que geralmente eles não conduzem corrente elétrica. Bom, composto iônico vai apresentar altas temperaturas de fusão. Todos os compostos iônicos naturais conhecidos são sólidos à temperatura ambiente. Compostos iônicos são duros e quebradiços. É diferente, por exemplo, quando você tem ferro, que é um composto tipicamente metálico, onde você consegue formar placas finas ou fios finos. Composto iônico você não consegue. Composto iônico ele vai quebrar. E compostos iônicos, eles são solúveis em solventes polares e geralmente insolúveis em solventes apolares. Então, o meu modelo de ligação, ele necessariamente ele vai ter que contemplar essas propriedades. Se ele não contemplar, é um modelo ruim e eu vou precisar revisá-lo. Então, basicamente, o que vai ser a ligação iônica? O modelo de ligação iônica, a gente assume que é uma ligação eletrostática entre o cátion e o ânion em uma determinada rede cristalina. Então, basicamente, aqui eu tenho um cátion. Esse cátion gera um campo elétrico. E, claro, você vai ter, próximo dele, um ânion. Uma característica extremamente importante na minha ligação iônica é que esse campo elétrico que está sendo gerado aqui, ele é tridimensional. Então, ele está em todos os lugares. Então, em volta desse cátion, eu vou ter vários ânions. Quantos ânions? Aí depende. Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque vai depender do tamanho do cátion, vai depender do tamanho do ânion e vai depender das cargas dele e, claro, do nível de covalência que vai existir. Tá ok? Mas não é tão trivial, existem algumas estruturas que são possíveis, eu devo falar um pouco mais disso já na próxima aula. Bom, assim como eu tenho o meu cátion rodeado de ânions, o meu ânion também estará rodeado de cátions. E aí eu vou ter uma estrutura que é virtualmente infinita. Sempre um cátion com um monte de ânion em volta, para cada ânion um monte de cátion que eu vou ter em volta. Essa é uma característica extremamente importante em ligação iônica. A ligação iônica, ela não é direcional. Ela não tem uma direção de ligação preferencial. E isso é diferente do que a gente tem na ligação covalente. A ligação covalente, eu vou chamar a atenção quando a gente estiver lá, ela vai se dar na direção do orbital. O orbital tem uma orientação, como a gente acabou de ver nos últimos vídeos. Então a ligação ela acontece naquela direção do orbital. Aqui não. Aqui o meu campo elétrico ele é tridimensional. Então eu vou ter um empacotamento que seja o ideal para maximizar as interações eletrostáticas e, claro, minimizar as repulsões entre as espécies de mesma carga. Tudo bem? Tenha isso em mente. Isso é extremamente importante. Então, quais são os requisitos
que eu tenho para formar, né, ali um composto iônico? Basicamente, a ligação iônica ela vai acontecer entre elementos que tenham uma energia de ionização baixa, quer dizer, eu tenho que formar um cátion. O cátion tem que ser formado com pouca energia. Então, a energia de ionização tem que ser baixa. E além disso, eu preciso ter elementos que tenham uma afinidade eletrônica alta. Quer dizer, ele vai liberar energia quando ele ganhar elétron. Então, isso é extremamente importante. Eu gostaria de chamar a atenção, esse gráfico é um gráfico muito interessante, que ele mostra a energia de ionização e a afinidade eletrônica de vários elementos aqui da tabela periódica. Vocês estão vendo que a soma não fecha, gente? A energia de ionização ela é sempre mais alta do que a afinidade eletrônica. Sempre. Então você vai tá, mas então por que vai formar o composto iônico? Sendo que a energia que eu gasto para formar o cátion, ela é maior do que a energia liberada para formar o ânion, já que essa conta não fecha. Porque aí está faltando um detalhe. Está faltando que depois que você formar o cátion, depois que você formar o ânion, eles vão ter essa interação eletrostática entre eles. E é essa interação eletrostática que vai fazer com que a energia abaixe e que vale a pena. Então, eu posso corrigir algo que eu falei lá atrás. Eu falo assim, o sódio ele é mais estável na forma de sódio mais. Será que é? Na verdade, se vocês procurarem aqui, olha só, a afinidade eletrônica do sódio está aqui, em torno de 500 kJ por mol. Afinidade não, desculpa, energia de ionização. Em torno de 500 kJ por mol. Então, quer dizer, eu tenho aqui o meu sódio. Eu gastei 500 joules para chegar aqui, 500 kJ para chegar em sódio mais. Como que o sódio mais é mais estável? Na verdade, o sódio mais ele é estável na presença do campo do Cl-, que aí vai fazer com que a energia dele diminua. Mas o sódio e o sódio mais, os dois no estado gasoso, o sódio mais certamente não vai ser o mais estável. Tranquilo? Tudo bem, gente? Bom, então, basicamente assim, os elementos de menor energia de ionização da tabela periódica vão ser os elementos da esquerda, então aqui vão ser os que vão formar os cátions com mais facilidade, e os elementos de maior afinidade eletrônica são os elementos da minha direita, de modo que eles vão formar os ânions com mais facilidade. Então, geralmente, a ligação iônica ela funciona entre esses dois. Só alguns exemplos para vocês poderem ver aqui. Então, vamos pegar o caso do NaCl, que é o caso clássico, né? Poderia ser obtido através dessa reação, né? O sódio sólido reagindo com cloro gasoso. É uma reação bastante violenta, libera até umas faíscas. Forma esse NaCl, que é esse composto aqui infinito, né? Essa rede cristalina infinita. Então, para fins de raciocínio, eu já discuti esse caso, né? O sódio não vai ser estável, ele precisa perder esse elétron. O cloro não é estável, ele precisa ganhar um elétron. Então, eu posso pensar que o sódio doa um elétron para o cloro. Por que eu posso pensar? Porque não necessariamente acontece dessa forma. Poderia ter diversas formas, porque a ligação iônica não é a doação do elétron do sódio para o cloro. A ligação iônica é a interação eletrostática entre uma carga positiva e uma carga negativa. Então isso é importante ficar em mente. Porque qual que é o papel do elétron na ligação iônica? O papel do elétron é formar as espécies carregadas. Mas não é igual na ligação covalente, que é os elétrons entre os átomos, ou pertencendo a mais de dois átomos ao mesmo tempo, que vai fazer com que a ligação exista. Aqui não. A ligação iônica ela é eletrostática. Ela envolve cargas de sinais contrários. Isso é importante ficar em mente. Bom, no caso do se eu tenho cálcio e oxigênio, é a mesma linha de raciocínio. O cálcio vai precisar perder 2 elétrons, o oxigênio precisaria ganhar 2. Então eu posso imaginar que o cálcio doa os seus elétrons para o oxigênio, formando essa estrutura aqui. Gostaria de chamar a atenção que em compostos iônicos, a fórmula não representa a quantidade de partículas que eu tenho, mas sim a proporção entre eles. Ok? Então está indicando aqui que eu tenho um cálcio para cada átomo de oxigênio. É isso que está indicando. Tranquilo? Pessoal, se vocês entenderam essa parte de fundamentos, então agora é aquela hora que você vai dar o pause e vai responder essas perguntas aí para mim. Tudo bem?
Então vamos lá, o exercício é o seguinte. Com base nesse modelo de cargas opostas, vocês vão me explicar as propriedades que eu discuti para vocês. Então eu quero saber por que eles apresentam baixa condutividade elétrica no estado sólido, eu quero saber por que eles têm alta temperatura de fusão, eu quero saber por que eles são duros e quebradiços, e eu quero saber por que eles são solúveis em solventes polares e insolúveis em solventes apolares. Vamos lá, o pause, gente, só para saber, é os dois tracinhos assim, tá? Procura aí, pausa, eu tô esperando. Já fez? Claro que já, né, gente? Ninguém aqui tá esperando o professor responder, porque ninguém faz isso, obviamente, eu conheço bem minha turma. Então vamos lá, vamos explicar essas propriedades. Primeiro, por que composto iônico apresenta uma baixa condutividade elétrica no estado sólido, mas conduzem bem quando os fundidos em solução? Eu tenho dois mecanismos de condução de corrente elétrica. Ou eu tenho elétrons livres, ou eu tenho íons livres. No composto iônico, eu posso até ter íons, mas eles não estão livres. Cada íon está preso aos seus compostos, cada íon de uma carga está preso aos seus demais, né, naquela estrutura, na estrutura cristalina, e isso não vai permitir que eles se locomovam. Agora, quando você aumenta a temperatura, mudar de estado líquido, no caso, vai provocar uma maior separação entre eles. E aí vai permitir que, se você estabelecer uma diferença de potencial, você vai conseguir ter a movimentação desses íons de um lado para o outro. Solução, você vai ter as moléculas do solvente, vão provocar a separação deles e aí você consegue ter isso também. Tranquilo? Outra, por que compostos iônicos, em geral, apresentam uma temperatura de fusão alta? NaCl, a gente viu lá, né? Ele vai ter uma temperatura de fusão acima de 800 graus Celsius. Por quê? Bom, basicamente porque a interação eletrostática é uma interação forte. E aí essa interação forte, claro, vai necessitar uma grande quantidade de energia para poder provocar essa separação. Legal? Curiosidade. Essa me marcou muito. Quando eu fiz vestibular, né? Caiu esse exercício lá na prova de segunda etapa, quando eu fazia, tinha segunda etapa aí na UFMG. A pergunta era o seguinte, aliás, era algo desse tipo. Todos os compostos iônicos naturais são sólidos. Mas esse cara aí, esse danado aqui, é um líquido. É um líquido iônico. Justifique por que ele é um líquido iônico. Era essa pergunta para o vestibular de segunda etapa da UFMG. Imagina. E aí? Bom, aqui eu tenho o meu cátion, aqui eu tenho o meu ânion. Agora você dá aquele pause de novo, para você pensar e justificar. E aí? Já teve a ideia? Pois é, eu também não tive não. Mas basicamente é o seguinte, gente, o que acontece? Vamos lembrar, a interação ela é eletrostática. Uma interação eletrostática, ela segue basicamente a lei de Coulomb. Então, a força de interação, ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Se eu tenho um cátion grande, como é esse aqui, se eu tenho um ânion grande, como é esse aqui, a distância entre eles é muito grande. Se a distância entre eles é grande, a força diminui. É um composto iônico, porque a interação é uma interação eletrostática, mas é uma interação eletrostática fraca. Então é mentira que todo composto iônico é sólido? Eu falei, todo composto iônico natural, que são basicamente os minerais que a gente tem. Esses são todos sólidos. Agora, os compostos iônicos são compostos tecnológicos, produzidos, né, artificiais, e aí eles podem ser líquidos sim. Ok? Deu para entender? Bom, compostos iônicos são duros e quebradiços. É outro reflexo da interação eletrostática ser forte. A interação eletrostática ser forte faz com que você tenha uma dureza entre eles. Agora, por que ele é quebradiço? Bom, basicamente você tem essa disposição das partículas, né? Como eu já mostrei no modelo que a gente tem. Vamos supor que você consiga exercer uma força em uma dessas camadas. Você deu uma martelada. Em algum ponto você está movendo uma camada.
Quando você faz isso, o que acontece? Você vai fazer com que espécies de cargas iguais fiquem relativamente próximas. E aí, elas vão sofrer com a repulsão eletrostática, o que vai provocar a quebra dessas estruturas. Então aí eu consigo explicar porque esse composto é quebradiço. Tranquilo? Vamos para o próximo. A maioria dos compostos iônicos são solúveis em solventes polares e insolúveis em solventes apolares. E aí? Essa o pessoal tem mais dificuldade. Muitas pessoas justificam, é porque quando eu coloco em água, por exemplo, eu tenho aquela interação íon-dipolo, várias moléculas de água circulam e aí tiram. Bom, mas a interação íon-dipolo, ela é muito mais fraca que uma ligação iônica. Isso eu não conseguiria explicar. Porém, vamos lembrar, a interação eletrostática, ela é regida pela lei de Coulomb. E aí uma pessoa dessa lei que a gente nunca olha é esse cara aqui. Constante de permissividade elétrica. Que nesse caso aqui, a gente assume que a permissividade elétrica no ar, que é igual a do vácuo, ou quase igual a do vácuo. Só que quando você coloca ele em água, a constante de permissividade elétrica aumenta significativamente. Se eu aumento a permissividade elétrica, o que acontece com a força? Ela diminui. Ok? Então, na verdade, a ligação iônica ela vai ficar mais fraca em vácuo, em água, perdão, do que em água. E isso vai fazer com que você consiga provocar a separação ou a solubilização. Em solventes apolares, a constante de permissividade é bem parecida com o que é a do ar. Então aí a solubilidade você já não vai conseguir ter. Tranquilo? E aí, pessoal? Gostaram? Se você gostou, vai lá no canal, dá um link. Tô brincando, não existe canal, não existe nada. Só dá um retorno se vocês gostaram ou não. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Essa foi uma aula de fundamentos. Nas próximas aulas nós vamos entrar em alguns detalhes a mais da ligação iônica, como é a equação de Born-Landé, energia de rede, nós vamos discutir círculo de Bohr-Haber e outras coisas bem legais, isso aí. Espero que vocês tenham gostado, eu aguardo vocês com o próximo vídeo em breve. Um forte abraço, gente, fique em casa, tchau!